Eu não sabia disso. Interessante. Eu não acredito. Como é que é? Ó, Foi? É assim mesmo. Como que foi isso? Verdade? É assim mesmo. Tem certeza? Desde que o mundo é mundo, o conhecimento é passado de um para outro, sendo sempre o que não sabe, observando aquele que sabe o ofício. Ou seja, aprender faz parte da índole humana. Quando as sociedades começaram a ficar complexas, as atividades de ensinar e aprender também mudaram. Depois da invenção do alfabeto e, obviamente, da escrita e da leitura, é que surgiram as primeiras escolas, muito diferentes das nossas, e que funcionavam em templos, e nesse tempo o ensino era ligado a 3 pilares: religião, escrita e leitura e divisão do trabalho. Em todas as civilizações, cabia às mães os primeiros ensinamentos e depois, segundo a civilização, era ensinado às meninas tecelagem, costura e culinária e aos meninos o conhecimento da profissão do pai para dar continuidade ao trabalho, a técnica de uso de armas, leitura, matemática, de acordo com a cultura local. Assim, na Mesopotâmia, o ensino de leis, da escrita e leitura, o treinamento militar e a música eram usuais. Já no Antigo Egito, eram ensinados preceitos morais e comportamentais passados de pais para filhos, sendo os mais velhos aqueles que detinham o saber e o poder. A educação era repetitiva e autoritária, e o aprendiz deveria decorar o conteúdo apresentado, porque acreditava-se que o melhor era saber decor. A forma de educar passava pela submissão ao faraó e transmissão dos mais velhos para os mais jovens. Os pequenos eram ensinados pelos pais com a aprovação do faraó, sendo os meninos educados para seguirem o mesmo segmento de trabalho dos pais e as meninas educadas para as tarefas domésticas. As crianças de melhor poder aquisitivo, das famílias ricas, iam para os templos, onde aprendiam a ser escribas e podiam também trabalhar no governo ou serem sacerdotes, e tinham aulas de história, matemática, leitura, escrita, música e ciência. Essas turmas de crianças eram muito pequenas, não passando de 20 alunos. Entre os hebreus e judeus, os profetas foram os educadores, pois a escola era organizada pela interpretação da lei dentro das sinagogas, que além do culto religioso, ensinava os costumes. E só mais de 100 anos depois da vinda de Jesus é que o ensino da escrita, da aritmética foram incluídos nas sinagogas para todos os homens. Pouquíssimos homens sabiam ler e escrever se não fossem da ordem sacerdotal. E mulheres eram analfabetas. Entre os indianos, desde o período dos Vedas, o ensino focava na estimulação intelectual, nos treinamentos físicos e no desenvolvimento espiritual. Ao estudar as escrituras hindus, os alunos aprendiam a ler e escrever e tinham noções de lógica e poesia, sendo o foco principal o crescimento pessoal e o desenvolvimento do caráter, e até a criação dos sistemas de castas, todos tinham esse aprendizado. A partir da implantação das ordens de castas, as castas mais baixas perderam o direito de ir à escola e mesmo nos dias atuais dificilmente chegam às universidades.
Entre os chineses, o ensino era focado na memorização para que os milhares de caracteres da escrita pudessem ser guardados. E a partir de 770 a.C., os textos de Confúcio passam a ser o mais importante a ser aprendido, né? E isso acontece durante várias dinastias imperiais. Na educação elementar, as crianças nobres aprendiam o alfabeto, os preceitos de Confúcio, a aritmética, a agronomia e o valor moral. A palavra escola vem do grego scholé e no latim schola, que significa recreação, tempo livre, pois para os gregos antigos a ideia do aprendizado estava muito mais ligada a uma diversão, a um entretenimento, fugindo um pouco dessa questão de trabalho, de observação, de obrigação. Não tinha isso, né? As escolas que tinham muito pouco alunos, né, e que visavam uma formação mais integral da pessoa, e era só para rapazes. A escola era paga e isso restringia bastante a frequência escolar. Havia só um professor e muito pouco era anotado, porque para a escola, para a sala, para a turma, vamos dizer assim, havia apenas um pedaço de madeira que era coberto de cera e um estilete para anotação. Então só era anotado o que fosse absolutamente super importante. Em Esparta, a escola começava aos 7 anos e o ensino visava formar bons soldados, e os meninos aprendiam leitura, escrita, música, técnicas de sobrevivência e treinamento militar, enquanto as mulheres eram educadas em casa para administrar o lar, mas aprendiam a ler e a escrever. Já em Atenas, o ensino era o das artes liberais para serem bons pensadores, e até os meninos pobres frequentavam a escola. Aprendiam a ler, a escrever, aprendiam música, poesia, filosofia, matemática, educação física, e os meninos ficavam na escola dos 7 aos 14 anos. As meninas aprendiam em casa somente o necessário. Na Roma Antiga, a escola era mantida pelo Estado e os alunos eram sempre aqueles que tinham melhor situação econômica. Meninas ricas frequentavam a escola, mas o ensino para elas era bastante limitado. Todos aprendiam a ler, escrever e a calcular. As meninas ficavam na escola até os 13 anos, quando saíam para casar. Os meninos estudavam também retórica, matemática, geografia, literatura, agricultura, religião e astronomia. Os de melhor recurso financeiro aprendiam também composição literária, oratória e podiam atuar em tribunais, cargos públicos, inclusive na política e também como chefes militares. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Eu não acredito. Como é que é? Como é que foi? É assim mesmo. Gostei. Verdade. Bom, É assim mesmo. tem certeza?